Olá, colegas. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Eu sou a Cristiane, trabalho aqui no RH da Total Life, né? Aqui junto com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Setembro Amarelo, né? Sobre o mês de prevenção ao suicídio, um pouquinho da saúde mental, né? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Quem vai falar sobre esse importantíssimo tema com a gente é a nossa colega que trabalha aqui no RH, a Luzivane Bandeira. Ela é psicóloga também, é especialista na área de saúde mental, tá, do trabalho, já teve sua atuação na área clínica, na área educacional e agora está tendo uma importante atuação aqui com a gente na área organizacional. Vou passar para ela e gostaria desde já de agradecer a sua participação, né, ter aceito esse convite em falar um pouquinho sobre esse tema com a gente. Olá, pessoal. Quero agradecer o convite da Cristiane, né? Para mim foi uma grata surpresa, uma alegria mesmo, quando ela expressou o desejo de trazer esse tema para a gente estar trabalhando aqui na empresa, porque a saúde mental ela é essencial para a nossa qualidade de vida, seja no trabalho, seja no nosso lar, seja nas nossas relações. Então, é muito importante que a gente comece a falar sobre esse tema, né? Um tema que às vezes não é tão mencionado, não é tão bem compreendido, mas que é essencial para que a gente possa realmente ter qualidade de vida, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre saúde emocional, mental, né? Saúde mental e um pouquinho também aí do mês de prevenção ao suicídio, tá? Que é bem importante. Eu quero começar trazendo aqui um conceito, né, da Organização Mundial da Saúde sobre saúde mental, que se refere a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto de dar a sua contribuição aí para a comunidade. Então, como eu estava falando, a saúde mental, ela abrange toda a nossa vida, não é apenas uma questão de ter saúde ou ter uma doença, mas é como a gente socializa, é como a gente se percebe no mundo, sobre as nossas relações, sobre a nossa vida cotidiana. Então é importante a gente entender isso, que quando a gente consegue dar conta, né, dos estresses do dia a dia, das dificuldades, das tristezas e das alegrias, então a gente aí está desenvolvendo saúde mental, está vivendo com mais assertividade, tá? Eu quero falar a respeito de emoções versus sentimento. Então, para a gente ter qualidade na nossa saúde mental, a gente precisa entender a respeito dessas duas questões. Muitas pessoas acham que emoção e sentimento é a mesma coisa, mas na verdade não há. Há uma diferença aí entre os dois, tá? Então, falando especificamente sobre emoção, a emoção é uma reação imediata a um estímulo, é algo que mexe com o seu corpo e que não depende do pensamento. Produz reações fisiológicas, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui para a gente estar entendendo bem legal essa parte aí da emoção. Digamos que você saiu aí para dar uma caminhada, né, fazer uma trilha, né? Aqui em Florianópolis, Santa Catarina, o pessoal gosta bastante de fazer trilha e você resolveu sair uma manhã aí para fazer sua trilha e inesperadamente no meio do caminho apareceu uma cobra, né? Automaticamente você começa a ter reações fisiológicas, né? O seu coração pode acelerar, você pode ficar suando, a boca seca. Então, algumas reações, existem várias reações que nós podemos ter e você vai sentir medo. Então, você não pensou em, eu vou sentir medo. Não foi isso. Você sentiu aquela reação, tá? Então, isso é uma emoção. Mas, de repente, você analisou melhor a situação, você começou a pensar sobre isso, percebeu que aquela cobra não era uma cobra peçonhenta, era uma cobra que não oferecia um risco para você, né? Então você começou a pensar sobre isso e aí você começou a ter aquela sensação de alívio, de tranquilidade, e aí a gente pode dizer que quando você pensou a respeito da situação, você teve o sentimento. O sentimento ele envolve alto grau de componente cognitivo, quer dizer, você pensa a respeito daquilo, né? A sua percepção, você percebeu que aquela cobra, por exemplo, não ia lhe fazer um dano, não ia causar um dano, ela não era peçonhenta. Então você avaliou e aquela sensação que você teve agora, né, o seu sentimento,
ele está envolvido aí com o seu pensamento, diferente da emoção, que foi o medo, quando você simplesmente se deparou com aquele animal e automaticamente você já começou a também ter reações fisiológicas. E aí eu vou continuando falando das emoções, né? Eu vou trazer aqui as principais, né? Que são as primárias, são as mais comuns, né? Que é a raiva, né? Quando a gente fala em raiva, a gente precisa entender que as emoções, elas são muito necessárias para o nosso desenvolvimento mesmo, né? Na nossa vida, as emoções, elas fazem parte, elas têm funções, né? Que nos auxiliam no dia a dia. Por exemplo, quando a gente sente raiva, a raiva ela também nos ajuda a manter o nosso senso de justiça, para a gente se indignar com aquilo que não está correto, com aquilo que a gente percebe que não está certo. Então, a raiva ela nos ajuda, né, nessa questão. Podemos falar também do medo, né? Ninguém gosta muito de sentir medo, mas o medo ele é essencial para que a gente não se arrisque em situações, não coloque a nossa vida, por exemplo, não tome atitudes que possam trazer um dano. Então, o medo ele nos ajuda a pensar duas vezes antes de tomar uma atitude, por exemplo. Tá? Se a gente for falar do nojo também, que são emoções primárias, ele nos ajuda a ter essa percepção para que a gente possa estar evitando, estar consumindo, por exemplo, algo que seja nocivo ao nosso corpo. Então, essas emoções, elas são todas primárias, elas existem desde que nós fomos formados lá nos primórdios. A tristeza também tem um papel fundamental. Ela vai fazer com que a gente possa ter um alerta quando algo não está bom, quando algo não está bem. Então, ela nos traz esse alerta. E a alegria, ela é essencial também porque ela nos traz a sensação de prazer, ela nos ajuda a compor a nossa vida. Então, são emoções primárias, todos nós temos essas emoções, é essencial para a nossa vida, mas nós precisamos aprender a lidar com cada uma. E aí a gente fala aqui um pouquinho sobre a inteligência emocional, que na verdade é a capacidade de um indivíduo administrar suas próprias emoções e usá-las em seu favor. Além de compreender as emoções das outras pessoas, contribuindo em relações saudáveis e decisões mais assertivas. Gente, isso é muito importante. Para que a gente possa realmente se desenvolver na sociedade, a gente tem que começar a aprender a desenvolver a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções. Alguns anos atrás eu vivi uma experiência e eu gostaria de trazer para ilustrar para vocês como funciona mais ou menos a questão da inteligência emocional. Eu estava no cinema alguns anos atrás com a minha família, né? Saí para passear com meu esposo, minha filha, minha mãe, minha irmã, minhas sobrinhas. Então, a gente estava num grupo familiar bem grande. Enquanto eu estava na fila do cinema, uma pessoa cortou a nossa frente na fila e ficou lá com um semblante bem chateado. A minha sobrinha comentou e disse: tia, essa senhora furou a fila. Eu falei para ela: eu acredito que ela deve ter saído para ir ao banheiro ou fazer alguma coisa, não tem problema. Mas quando a gente fez esse comentário, ela começou a gritar na fila, dizer que a gente que tinha furado a fila, que ela tinha deixado a criança dela lá guardando o lugar, e começou a alterar a voz. E naquele momento ela começou a gritar comigo e começou a falar assim: você é uma infeliz, você tá sozinha, ninguém te ama, ninguém te quer, por isso que tu só vem sozinha, que ninguém te acompanha. E as outras pessoas na fila começaram a perceber aquela situação e falavam: olha, procura segurança, essa mulher não tá boa da cabeça. Mas eu simplesmente fiquei ouvindo o que ela falou, não retruquei, não briguei embora. A minha emoção na hora foi de ficar com raiva. Eu disse: essa mulher tá louca, o que é isso? Mas eu percebi naquele momento que aquelas palavras que ela estava direcionando, na verdade, não eram para mim, era um desabafo. Eu que estava ali acompanhada pela minha família e ela que estava ali sozinha, muito provavelmente tinha passado por uma situação de estresse ou provavelmente terminou um relacionamento ou foi abandonada, eu não sei o que aconteceu direto com ela, mas as palavras que ela estava proferindo ali não eram, na verdade, para mim, mas era um desabafo. Então, se eu não tivesse percebido a emoção dela, se eu não tivesse percebido a minha emoção, eu poderia ter entrado ali num conflito com ela, num confronto com ela, e o desfecho teria sido outro. Então, isso que é importante, né? Você sentir, você perceber se aquela emoção também que o outro está trazendo é realmente direcionada a você ou não. E aprender a tomar a decisão de forma assertiva. Então, isso é bem importante, a gente começar a desenvolver essa capacidade na nossa vida pessoal, na nossa vida funcional, né, no nosso trabalho,
muitas das vezes a gente toma muitas coisas para o lado pessoal, como se algo que alguém nos falou fosse para nos ofender, fosse porque não gosta da gente, ou fosse por qualquer outro conflito que na verdade não é. São coisas mesmo do dia a dia, a gente encontra desafios diariamente e a gente tem que ter essa capacidade de separar realmente qual foi a finalidade daquele comentário. Se foi algo produtivo para desenvolvimento pessoal, legal, vamos buscar, vamos desenvolver. Se foi um desabafo que a pessoa fez, às vezes a pessoa também não está no bom dia e ela direciona uma carga negativa para a gente. Então, a gente tem que começar a aprender a fazer essa separação. Isso é bem importante, tá, pessoal? E aí, como é que a gente consegue fazer essa separação? Através do nosso autoconhecimento. Então, às vezes, a gente não consegue dar conta nem das nossas emoções, a gente não consegue nem compreender como está o funcionamento do nosso próprio organismo, né, da nossa mente. E aí eu trouxe essa ilustração, que é do iceberg, que ele é exatamente sobre isso. Muitas das coisas estão ocultas, estão inconscientes, vamos dizer assim, né? Nós temos consciência de muitas coisas, mas a maior parte está inconsciente. Mas o nosso inconsciente, ele atua também nas nossas ações, nos nossos pensamentos, ele atua também aí na nossa percepção. Então, tudo que às vezes a gente vê, que a gente ouve, né, toda a parte do nosso sentido, eles também estão envolvidos com as nossas memórias, com toda a nossa história de vida. Então, tudo isso vai influenciar na nossa percepção. Então, isso é um exercício diário que a gente precisa fazer para buscar esse autoconhecimento para poder desenvolver a nossa inteligência emocional. Inteligência emocional que é algo tão essencial hoje em dia, né? Muitos profissionais, eles já não... Muitas empresas, aliás, elas já não buscam apenas o colaborador que é super inteligente, que é super técnico. É essencial que esse colaborador também, que essa pessoa que vai compor as equipes, ele tenha inteligência emocional, porque é ela que vai estar regendo aí todas as relações, tá? E aí também eu falo da consciência emocional. Ter consciência emocional significa que quando sentimos a emoção, sabemos reconhecê-la, somos capazes de identificar o sentimento e somos sensíveis à presença de emoções em outras pessoas. Então, sempre pensar sobre isso, tá? Às vezes, a gente não consegue perceber a emoção do outro e às vezes a gente acaba se tornando inconveniente, né? Sabe aquela pessoa inconveniente que às vezes ela chega e não percebe o clima que está naquele lugar, às vezes faz uma brincadeira desnecessária, às vezes não percebe que o colega ali não está num bom dia, e isso pode acontecer com qualquer pessoa, de estar um dia que não está muito legal. Nós não somos apenas trabalhadores, né? Nós somos pais, somos mães, somos filhos, somos companheiros, nós temos uma vida, não tem como desassociar a nossa vida pessoal da nossa vida funcional. Então, às vezes, é importante a gente também ter essa consciência de que, às vezes, o colega não vai estar no bom dia, que, às vezes, eu também não estou no bom dia, e é preciso ter essa sensibilidade, né? Se a gente anda tendo, assim, atitudes desnecessárias, como comentários bobos, coisas que incomodam os colegas, né? E às vezes a gente é até sinalizado de algumas atitudes que a gente tem, mas que a gente acha nada a ver. A pessoa que é chata, a pessoa que não entende o que eu estou falando, eu só estou querendo ser divertido, eu só estou querendo ser agradável. Não, a gente tem que entender cada um, buscar entender cada um e desenvolver as nossas atividades, né, o nosso comportamento, de acordo com que promova entre o grupo qualidade mesmo, prazer em estar ali. Não tem nada mais chato, mais triste do que você precisar vir trabalhar. O trabalho é essencial, né? Todos nós precisamos dele, mas é muito chato você ir trabalhar num ambiente em que as pessoas elas não têm essa sensibilidade, elas não conseguem ter respeito uns pelos outros, ver as limitações que cada um tem. Então, é uma dica aí que eu deixo pra gente estar realmente tentando perceber o outro e tentando ser mais assertivo naquilo que a gente está oferecendo para nós mesmos e para os nossos colegas. Então, aqui, quem é inteligente emocional sabe pensar, sentir e agir. Gente, isso aqui é muito interessante, tá? Porque quando a gente
a gente tem inteligência emocional, a gente não sai aí agindo igual um maluco inconsequente, não. A gente pensa sobre o nosso comportamento, sobre a nossa fala, sobre como a gente vai estar interagindo com o outro, né? Sobre o impacto da nossa ação na vida do outro, no grupo. Então é bem interessante, né? Se o que eu estou sentindo também, a gente pensa sobre isso e age da forma mais assertiva, né? Para isso a gente precisa fazer autogestão. Então, por exemplo, acontece às vezes de você passar em frente de um grupo de colegas e no momento que você passou, aquele grupo sorriu. E automaticamente você pode pensar, eles estão sorrindo de mim, eles estão comentando algo pejorativo contra mim. Naquele momento você pode sentir raiva. Ai, que ódio, que raiva desse pessoal que fica zombando de mim, que fica falando de mim, né? E pode agir de forma errada, indo lá tirar satisfação. O que vocês estão falando? Vocês estão loucos? Mas, na verdade, se você faz a autogestão emocional, quando você pensar sobre aquela atitude dos colegas, eu passei, os colegas estavam sorrindo, você vai pensar e vai dizer assim, mas por que eu acho que eles estão pensando algo ou falando algo mal contra mim? O que me faz, o que justifica que eu tenha essa crença de que porque eu passei, eles estavam sorrindo de mim? Né? Então, faça esse autoquestionamento, porque as pessoas podem estar sorrindo por vários motivos. Por algo que alguém falou que não tem nada a ver com você. Alguém pode ter feito um som corporal estranho naquele momento. Alguém pode ter dito que quebrou uma promessa que tinha feito e que o grupo já tinha dito assim, você não ia conseguir mesmo. Aí sorriu para tipo dizer, olha, bem que a gente sabe. Então pode ser que tenha acontecido N possibilidades aí. Tá? Então, se você começar a pensar, questionando por que você só pensa que os outros estão falando mal de você, que os outros estão conspirando com você, se você começar a pensar sobre isso, você vai começar a ter um sentimento diferente. Você vai dizer mesmo, não tem por que ficar chateado, não tem por que ficar intrigado com isso, porque nada me comprova de que os colegas estavam ali falando de mim. Tá? Isso envolve muito também, gente, a questão da autoestima. Quando a gente tem uma autoestima baixa, né? Geralmente a gente tende a ver as coisas muito negativas, a gente tende a achar que todos estão contra a gente, que as coisas pra gente não dão certo mesmo, que a gente não é amado, que o nosso trabalho não é reconhecido. Então é importante a gente ter esse cuidado. Né? Se você faz essa autogestão, então a sua ação vai ser diferente. Ao invés de você ir lá e tirar satisfação, e criar uma briga, e criar um conflito desnecessário, que muito provavelmente não teria nem necessidade de acontecer, porque você nem sabe o que motivou aquela ação mesmo dos colegas, e você supôs que tinha sido algo contra você. Então, quando você faz toda essa reflexão, você vai ver que é desnecessário esse conflito, e você segue o barco, segue a vida, e você vai ver que você vai ter mais qualidade na sua vida pessoal mesmo, nos seus relacionamentos, e até mesmo no convívio com a equipe de trabalho. E agora a gente vai falar mesmo sobre o Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio. Gente, esse tema ele é importantíssimo, tá? A gente realmente precisa começar a falar sobre o suicídio. O suicídio hoje ele é considerado uma causa de saúde mesmo, saúde pública, tá? E aí eu quero falar para vocês um pouquinho de como surgiu a questão da campanha do Setembro Amarelo, a cor amarelo. Na verdade, se deu a partir aí da história de Mike M. Né? Mike ele era um garoto de 17 anos que tinha um Mustang e ele ficava reformando aquele Mustang. Ele aparentemente estava tudo bem com o Mike, né? Mas em 1994 ele cometeu um suicídio. Nem os pais do Mike, nem os amigos do Mike perceberam que ele não estava bem emocionalmente, que ele estava ali passando por um sofrimento psíquico. Isso é muito comum acontecer. Né? Muitas vezes as pessoas estão em sofrimento psíquico, estão adoecidas emocionalmente, adoecidas mentalmente, e a gente não se dá conta, porque a sociedade mesmo, ela pede uma postura de sempre estar tudo bem. Né? Se a gente for perceber, até mesmo na empresa, a gente cruza uns com os outros nos corredores, e normalmente a gente fala assim, e aí, tudo bem? E o outro sempre responde tudo bem. Mas será que realmente está tudo bem? A gente tem que começar a fazer essa reflexão. Se realmente está tudo bem. E se não está tudo bem, por que eu falo que está tudo bem?
né? O que me leva a sempre querer dizer que está tudo bem, mesmo eu sabendo que não, que eu preciso de ajuda. Então a gente tem que começar a mudar aí essas relações, essas questões. É essencial que a gente quebre a barreira do preconceito. O suicídio, ele ainda é permeado por muito preconceito, né? Então, a questão da saúde mental, ela é permeada ainda por muito preconceito. Às vezes a pessoa não busca uma ajuda profissional, não vai a um psicólogo, não busca um psiquiatra, porque, não, vão pensar que eu sou louco, vão pensar que eu não tenho autocontrole, eu não quero isso. Mas não tem nada a ver, gente. Buscar o profissional é essencial, tá? Por exemplo, quando você aí tá com dor de dente, você procura o dentista ou você fica calado com medo que alguém ache que é frescura? Não, normalmente você vai procurar o dentista, né? Você vai querer que a sua dor pare, você que vai querer fazer um procedimento, tomar uma medicação, isso é normal, tá? Ou quando você sofre um acidente e procura o pronto-socorro, um médico pensa positivo para se recuperar. Claro que não, se você quebrar o braço, se alguém da sua família quebrar o braço ou sofrer outro tipo de acidente, automaticamente você vai buscar um pronto-socorro, um atendimento médico para estar fazendo ali o procedimento para restaurar a sua saúde. Assim também deve ser com a nossa saúde mental, tá? Então a gente precisa falar aí sobre suicídio, precisa falar sobre saúde mental mesmo, precisa quebrar esse preconceito de que eu não vou buscar ajuda, eu vou ficar exposto, as pessoas vão fazer bullying, vão me rotular dizendo que eu sou louco. Não. A gente tem que colocar em mente que realmente a nossa saúde mental é ela que rege tudo aí na nossa vida. Não adianta você ter um corpo saradão, né, bonitão, comer só saladas, bonito, isso ajuda muito, ajuda mesmo. Mas se você não cuidar também da sua saúde mental, você vai sentir os impactos e esses impactos eles vão se manifestar aí no seu corpo através de doenças psicossomáticas também, tá? Então, o suicídio é um tema que carrega muitos preconceitos, muitas dores e muitos tabus. E esses tabus eles precisam cair para que a gente possa aí reduzir esses números tão grandes aí de pessoas que estão perdendo a vida por conta do suicídio, tá? E aí eu pergunto para vocês, você sabia que o suicídio é considerado um problema de saúde pública? Né? Segundo os dados da OMS, por ano são 800 mil pessoas no mundo que tiram a própria vida. No Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida. São 32 pessoas ao dia que perdem a vida pelo suicídio. No mundo, é a segunda causa de mortes entre jovens de 15 e 19 anos. Então, assim, o suicídio ele mata mais pessoas do que, por exemplo, a AIDS, do que o câncer. Então é algo muito sério que realmente precisa ser enfrentado, precisa ser prevenido, tá bom? Para vocês terem uma ideia, enquanto a gente está conversando aqui, pelo menos uma pessoa a cada 40 segundos no mundo todo está tentando suicídio, né? Então, isso é importante também falar. Esses dados que a gente trouxe aqui são das pessoas que efetivamente conseguiram tirar a vida. Mas se nós formos considerar as tentativas de suicídio, é um número ainda muito mais alto. Então, é importante realmente a gente estar buscando aí uma solução. Mas o que leva ao suicídio, tá, gente? O suicídio, ele não tem uma causa específica. Na maioria dos casos, a pessoa passa por um momento de desamparo, desespero, desesperança e impulsividade, que pode surgir, por exemplo, como sintoma de uma doença mental, tá? Está associado a uma doença mental, um luto não elaborado, e aí eu abro parênteses para falar aqui que luto não é só quando a gente perde uma pessoa, tá? Quando alguém morre, mas o luto pode ser a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, a perda de qualquer coisa que é importante para você. Então, quando a gente não elabora o nosso luto, quando a gente não vivencia esse luto de forma correta, então ele pode trazer um sofrimento aí, uma sensação de desesperança tão grande, né, de desamparo, um desespero mesmo, que pode aí estar fomentando também aí o suicídio, tá? Ou uma soma de fatores que podem ser sociais, genéticos, inclusive, existenciais. Então, é algo assim mesmo multifatorial, né, que pode estar desencadeando o suicídio. Então, a gente tem que estar muito atento para perceber também o outro e a nós mesmos, porque o suicídio, às vezes a gente pode pensar assim, não, eu não sei como alguém comete o suicídio, eu jamais faria isso. Né? Na verdade, a pessoa que comete o suicídio, ela não está buscando morrer. O que ela quer, na verdade, é acabar com um sofrimento psíquico, emocional, que é tão devastador
que ela não consegue dar conta. E aí, como ela não consegue dar conta de toda aquela situação, ela crê que a única forma dela acabar com isso é se ela acabar com a própria vida. Uma das doenças, né, que estão associadas também aí ao suicídio, né, são várias, né? As doenças mentais, elas, muitos casos, não só elas fomentam, né, o suicídio, mas elas, em muitos casos, estão associadas, tá? E a depressão, ela é uma doença que realmente, né, o transtorno depressivo, ele é bem comum e é uma das doenças mais incapacitantes, e existem estudos que dizem que em 2030, mais ou menos, vai ser a doença mais incapacitante no mundo, né? Então a gente tem que estar muito atenta, né? As pesquisas estão mostrando, né, que as doenças mentais estão avançando, que muitas pessoas estão adoecendo, está se tornando uma doença bem incapacitante também no mercado de trabalho, e a gente precisa cuidar, né? Então a depressão se caracteriza como um processo de desvitalização total da pessoa, né? Que dificulta ou impede as atividades da vida cotidiana, indo muito além do que se entende como tristeza. Então, eu gostaria de abrir esse parênteses aqui, porque hoje em dia a gente até banaliza um pouco esse tema, né? Depressão. Hoje em dia as pessoas, elas já não falam assim, eu tô triste. Não, elas falam assim, hoje eu tô deprê. Na verdade, você não tá deprê, você tá triste. Você não tá com depressão, você tá triste. Nós ficamos tristes, como a gente falou ali na frente nas emoções, a tristeza faz parte da nossa vida, né? De todos os seres humanos, ficar triste faz parte. Soa como um alerta de que não está legal as coisas, que precisamos talvez remodelar, ter outras percepções, mas ela não é uma doença, né? A depressão, não. A depressão, sim, ela é uma patologia e ela precisa de tratamento, tá? Especializado, e é muito importante que a gente entenda isso, porque senão a gente acaba banalizando a expressão depressão, e aí você acaba que nem consegue identificar quando alguém realmente está com depressão e precisando de ajuda. Às vezes a gente até acha assim, não, essa pessoa é tristonha mesmo, essa pessoa fica de escanteio, essa pessoa é fraca mesmo, é o jeito dela. Não, gente, a gente tem que aprender que às vezes é importante investigar, né, cada situação, para a gente entender o que de fato realmente está acontecendo com aquelas pessoas. Ou até conosco mesmo, né? Ninguém está imune a desenvolver uma doença mental. Então é importante a gente entender, assim como ninguém está imune a desenvolver qualquer doença, né? Todos nós somos suscetíveis a adoecer, seja no corpo, seja na mente. Bom, gente, também a gente vai falar sobre o transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar provoca oscilações de humor, ou seja, alternância entre os chamados estados de mania, hipomania e depressão. A frequência é variada, a intensidade do quadro, que pode ser leve, moderada ou grave. Então, é importante também a gente desmistificar essa questão, que às vezes a gente também trata o transtorno bipolar como algo corriqueiro, né? A gente tem a tendência de ver uma pessoa que às vezes, aconteceu algo, eu fiquei chateada, mas depois eu já tô bem, já tô de boa, e as pessoas, é bipolar. Não, isso faz parte do dia a dia, né? Se acontece uma situação, às vezes você tá no trânsito, alguém te tranca, você se chateou naquele momento, ficou ali um pouco chateado, teve aquela emoção na hora de medo, depois pode ter sentido raiva, alterou ali as suas questões mesmo, até químicas mesmo, né? Neurais, e tudo bem. É um momento, aconteceu. Então, parar com esse negócio de dizer que essas alterações de humores, por exemplo, que são normais, que são naturais, é porque fulano é bipolar, eu sou bipolar, alguém é bipolar. Não. A bipolaridade é um transtorno muito sério, tá? Que, como o nome já diz, transtorno, compromete a vida da pessoa, né? E pode também ser fator desencadeante do suicídio. Inclusive na fase da mania ou da hipomania, que é quando a pessoa parece que está muito bem, está para cima, que pode todas as coisas, que tudo dá certo, né? A pessoa está naquela euforia e nesse momento ela pode ter ali um momento de impulsividade e se expor a uma situação que pode levar também ao óbito. Então, mesmo na fase da hipomania ou da mania, o transtorno bipolar também pode estar associado aí para que a pessoa cometa o suicídio. Então, por isso que são questões muito sérias que a gente não pode estar banalizando. Não pode estar tratando apenas uma coisa
do dia a dia comum. Não. Se você percebeu que uma pessoa está com um comportamento diferente, né, está mudando muito, aí está oscilando muito de comportamento, então busque ajuda para essa pessoa, pode ser alguém da sua família, pode ser você mesmo, então busque ajuda especializada, faça um check-up, né? Às vezes a gente tende a fazer um check-up aí para analisar, né, para verificar se o nosso corpo está saudável, faz hemograma, faz todos os outros tipos de exames, né? Não existe um exame que você pode ir lá e verificar como um exame físico do corpo mesmo, mas um autoexame e ajuda da avaliação de um profissional especializado pode te ajudar também a identificar algum transtorno mental, alguma psicopatologia e está te ajudando a ter qualidade de vida, ajudando a sua família a ter qualidade de vida, né? Muitas pessoas não têm qualidade de vida porque tem um transtorno emocional aí associado e às vezes a pessoa nem sabe identificar que aquilo é um transtorno emocional, né? Quantas vezes você já viu aquela pessoa bem amarga, chata, que cria caso com todo mundo e às vezes fala, essa pessoa é muito ignorante, essa pessoa não quero nem chegar perto porque é mal amada, é frustrada. E na verdade, às vezes não é nada disso. Às vezes a pessoa tem um transtorno de humor e se ela buscasse uma ajuda especializada, um tratamento, ela poderia ter muita qualidade de vida para ela e para os que estão ao redor dela. Então, é muito importante a gente começar a pensar na saúde mental. E aqui a gente traz uma tabela, tá? Com algumas das principais doenças mentais que estão associadas ao suicídio, né? Os transtornos de humor, como eu estava falando, né? 35,8%. Transtorno por uso de substância psicoativa. Então, tem os transtornos causados, tá? Pela substância psicoativa, uso de álcool, né? Adicção de outros tipos de droga também. Então, isso contribui bastante. Então, a gente tem que ter cuidado também com essas questões. É importante a gente se preservar de desenvolver esses transtornos. Esse quadro traz aqui um pouco da relação das doenças mentais com o suicídio, tá? Então, a gente traz o transtorno de humor, os transtornos por uso de substância psicoativa, esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno orgânico mental, outros transtornos psicóticos, transtorno de ansiedade, transtorno de ajustamento, outros diagnósticos sem diagnóstico. Então, a gente pode ver por esse quadro que o suicídio ele está bastante associado com questões mesmo de saúde mentais, então, de saúde mental. Então, a gente precisa estar atento para essa questão, tá, gente? Já passou mais do que da hora da gente aprender que cuidar da saúde mental é cuidar da própria vida. E aí a gente pergunta, mas como que eu posso ajudar alguém que pode ser um potencial suicida? Então, o que a gente está fazendo aqui é algo muito importante, que é falar abertamente, né, sobre o tema, conversar com as pessoas, então aprender a ser empático, aprender a ouvir, é muito importante, aprender a ouvir de fato, porque hoje em dia, ouvir as pessoas é muito diferente. Se você for perceber, as pessoas atualmente elas andam num nível de estresse muito grande, né? Às vezes o pensamento está muito acelerado e eu estou falando com a pessoa, ela não está prestando atenção no que eu estou ouvindo, ela já está pensando no que ela vai me responder, né? Como ela vai se justificar, e às vezes não é nem essa a questão, às vezes é só uma questão mesmo de que haja uma escuta ativa, que haja um entendimento ali, que haja um acolhimento, para que tudo proceda da melhor forma possível. Então a gente tem que também aprender a se policiar em relação a isso, aprender de fato a ouvir o que o outro está falando, né? E ser aberto para não importa o que essa pessoa está trazendo, né? Não ter preconceito, aprender a compreender a subjetividade do outro. O que a gente não pode fazer, tá? A gente já estava falando um pouquinho anteriormente, então julgar ou menosprezar o problema, né? Então as pessoas têm a tendência de achar que, não, isso é bobagem, nada a ver, né? E não é o sofrimento. A pessoa que é um potencial suicida, ela está num sofrimento muito grande. Então a gente precisa aprender a não julgar, a não menosprezar, a não falar aquela famosa palavra quando às vezes alguém comete suicídio. Esse não queria se matar, porque quem quer se matar, se mata. Não, gente, totalmente errado. A pessoa só queria chamar atenção. Não, ela quer chamar atenção, mas ela quer chamar atenção para receber ajuda. Ela precisa de ajuda, né? Então, esse tipo de frase não cabe, tá? Não julgue, não menospreze o problema. Não diga, por exemplo, frase como, eu não acredito que você pensou nisso, tá?
Ou, isso é pecado, ou, isso é coisa de gente fraca, para sair dessa é só querer. Não, a pessoa ela quer, todo mundo quer, quem quer viver em sofrimento? Mas ela não dá conta daquilo, ela precisa realmente de ajuda. Não é algo que apenas com a força do pensamento ela vai conseguir, tá? Às vezes ela precisa de uma medicação para auxiliar, ela precisa com certeza de uma psicoterapia para estar ajudando com que ela dê conta, aprenda a lidar, aprenda a enfrentar aquela situação, tá? Não é frescura, então jamais vem e fale, isso é frescura, ou, poxa, tem gente passando por coisa pior e não está pensando em se matar, e você aí pensando nisso. Não, cada pessoa é única, cada pessoa percebe o mundo a partir de si próprio, né? Cada pessoa tem a sua subjetividade, então a gente não pode estar comparando as pessoas. Cada um sabe da sua dor, né? Não precisa chorar por isso. Então muitas pessoas, inclusive a nossa sociedade, ela recrimina muito o choro. Né? Quando vê alguém chorando, a pessoa diz, não chora, não chora. O choro é essencial, ele nos ajuda a liberar emoções, ele traz alívio. Então, se você puder acolher aquele choro, acolha, permita que a pessoa chore, né? Isso é muito importante, não julgar e acolher é fundamental. Ou falar assim, você tem tudo do bom e do melhor, por que você está pensando em matar? Porque, na verdade, a pessoa não quer morrer, como eu já falei anteriormente. Ela quer acabar com o sofrimento psíquico, com algo que ela não está dando conta. Então, isso é bem importante. Entender também que qualquer pessoa que desenvolve uma doença mental ou está passando por um sofrimento emocional, ela não está fazendo isso porque ela quer. Não é uma escolha dela, jamais. É uma questão de adoecimento, né? Então, às vezes, você pode ouvir a pessoa dizer assim, poxa, eu não sei porque eu estou passando por isso, eu tenho uma vida ótima, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom relacionamento, mas eu estou assim, eu não consigo ver alegria na vida, eu não tenho prazer mais em nada, porque é exatamente isso, não é uma escolha pessoal, é um adoecimento, é algo realmente que não tem nada a ver com a nossa vontade, tá? É independente do que a gente quer. É como qualquer uma outra doença, né? Ninguém, por exemplo, se torna, vamos dizer assim, desenvolve a diabetes porque quer. Não, eu vou desenvolver diabetes ou eu vou me tornar uma pessoa com problemas cardíacos. Não, são coisas que acontecem na nossa vida e o adoecimento mental é tal qual as outras formas de adoecimento. Algumas dicas, gente, para a gente cuidar aí da nossa saúde mental, tá bom? É muito importante a gente aprender a cuidar da nossa saúde mental, entender que a gente é atuante na nossa prevenção aí da saúde mental. Então, é muito importante. Então, a gente trouxe algumas dicas, né? Aprenda técnicas de relaxamento. Então, a gente tem que aprender a relaxar, tem que aprender... Existem técnicas, né? A própria técnica da respiração, que é fácil de fazer, né? Você pode sentar na cadeira, bem confortável, você vai inspirar, solta pela boca, faz esse exercício repetidamente. Mentalmente você pode estar conversando com você, falando assim, relaxe, relaxe. E automaticamente você vai trazer a concentração aí para a sua respiração e aqueles níveis de estresse vão estar aí reduzindo, você vai trazer aí melhora, mais qualidade aí de vida, tá? Aceite assim os outros com suas qualidades e imperfeições. Gente, é imprescindível que a gente entenda que não existe ninguém perfeito. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, ninguém é perfeito. Então, todas as pessoas têm qualidades e defeitos e a gente precisa entender isso, tá? Então, exigir perfeição do outro e de nós mesmos não vai nos levar a nada, vai nos adoecer mentalmente, porque isso não existe, é utópico, tá? Sempre que necessário, busque ajuda. Pedir ajuda é essencial e não é vergonha, tá? Você está pedindo ajuda, não tem nenhum problema em pedir ajuda. De preferência, busque ajuda em alguém que você de fato sabe que pode lhe ajudar. Também não adianta você ir buscar ajuda com alguém que talvez não vá conseguir lhe dar esse retorno. Não é talvez nem porque não queira, porque às vezes a pessoa não pode. Então, busque ajuda de quem você sabe que realmente vai poder estar lhe auxiliando. Reconheça seus limites. Todos nós temos limites, então é imprescindível. Então, às vezes, a gente atualmente trabalha com metas, né? A nossa vida a gente estipula meta. Eu quero com
20 anos já ter minha casa, já ter meu carro, já ter meus 10 cachorros, já tá ganhando 30 mil. Então, às vezes, a gente faz assim umas metas que parecem que são ilusórias. Então, a gente tem que aprender a desenvolver metas sim, criar metas, mas metas que possam ser alcançadas para que a gente possa ir alcançando e desenvolvendo sem estar criando aí realmente assim uma sensação de eu fracassei e eu não consegui. Às vezes não é que a gente fracassou, a gente colocou uma meta além do que naquele momento a gente poderia alcançar, ou então a gente deu um prazo muito curto para alcançar aquela meta que pode ser alcançável, sim, com certeza, mas no longo prazo, tá bom? Então isso é importante, reconhecer os meus limites, saber até onde eu posso ir naquele momento e até onde eu não devo ir ou eu não posso ir, tá? Ter consciência da nossa vulnerabilidade, né? Saber que nós somos vulneráveis, que nós somos suscetíveis a erros, que nós somos suscetíveis a enfrentar uma doença, enfrentar um acidente, enfrentar coisas que não são nem sempre boas, e ter consciência que nós realmente somos pessoas, mas somos frágeis, né? A vida humana é frágil, a gente precisa ter essa consciência sempre. Administra suas emoções positivas e negativas. A gente já falou isso lá na questão da gestão da emoção, então, sejam as emoções que eu estou sentindo positivas ou negativas, eu tenho que aprender a administrar. Quando eu aprender a fazer essa administração das minhas emoções, eu vou ter muito mais qualidade de vida, tá? Desenvolva a sua espiritualidade. Então, o homem, né, o ser humano, a mulher, hoje em dia a ciência já aceita ele também como um ser espiritual, né, biopsicossocial espiritual. Então, desenvolver a nossa espiritualidade é muito importante, tá? E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, de desenvolver nossa fé, nossas crenças, de acreditar em algo aí soberano, maior, né, que possa estar trazendo um conforto para a gente também. Tá? Isso aí a ciência já comprova como algo bem importante, tá? Evite o uso de medicamentos sem prescrição médica, né? É de praxe, principalmente nós brasileiros, aí fazer automedicação, tá usando remédios sem ter conversado com o médico, sem ter a necessidade de médico, então que a gente possa aprender a usar o medicamento sempre com orientação do médico, tá? Desenvolva disposição para mudanças. Tem gente que é muito inflexível, tem gente que tem aquela síndrome da Gabriela, como algumas pessoas começam a falar, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, gente, a gente tem que aprender que a vida ela é feita de mudanças. Nós não somos os mesmos que nascemos há alguns anos atrás. Nós nascemos um bebezinho, passamos pela infância, alguns estão na adolescência, outros na juventude, outros já passaram para a adultez, então não tem problema, a vida vai sendo de mudanças, tá? E a gente precisa entender que a gente tem que aprender a nos adaptar, né? A pessoa que consegue se adaptar, a pessoa que consegue mudar, às vezes mudar até o nosso pensamento. É importante que a gente aprenda a refletir sobre quem nós somos, o que nós estamos construindo e se nós queremos permanecer dessa forma ou se nós queremos mudar. Isso é importante, tá? Para nossa qualidade de vida, para nossa qualidade aí de saúde mental também. Mantenha sentimentos positivos em relação a si e aos outros e à vida. Então, assim, se você é aquela pessoa negativa que acha que todo mundo não gosta de você, que ninguém presta, que tudo é errado, que a vida é ruim, que o mundo já podia acabar, então comece a fazer uma reflexão de por que você está se sentindo assim, né? Porque eu só consigo ver a coisa negativa ali na vida do outro, nas atitudes do outro, porque eu não consigo ver as coisas positivas da vida, né? Porque em mim mesmo eu só consigo me sentir um fracassado, uma pessoa que não vai chegar muito longe, que não vai ter muito sucesso. Então a gente tem que começar a refletir sobre isso, porque como a gente já falou anteriormente, todos nós temos qualidades e defeitos. Então nós temos o nosso positivo e o nosso negativo. E a gente pode estar desenvolvendo aí, pode estar melhorando, sempre é possível melhorar, tá? Sempre é possível a gente ver aí a beleza das coisas, aonde a gente olha. Então a gente tem que começar a perceber o mundo ao nosso redor, né? Perceber a realidade ao nosso redor. Tem muita coisa ruim, sim, tem muita coisa triste, sim, mas também tem muita coisa boa que a gente pode aí estar utilizando para nos fortalecer. Mantenha bons hábitos alimentares, tá? Busque fazer uma boa alimentação, para que você possa também ter saúde. A alimentação ela influencia também nas nossas questões hormonais, né? E os hormônios eles têm uma atuação muito grande nas nossas questões de humor, né, na nossa saúde mental. Então é importante também, se possível, fazer um acompanhamento aí com um profissional,
da nutrição, para estar verificando, às vezes, alguns alimentos que a gente ingere, eles causam desconforto, alteram algumas questões químicas do nosso organismo, e a gente precisa estar atento para essas questões também. Organize o tempo estabelecendo prioridade, tá, gente? A gente precisa aprender a estipular prioridade. O que é mais importante para mim naquele momento, né? O que é essencial que eu faça agora? Porque se a gente não estipula essas prioridades, a gente acaba se tornando uma pessoa procrastinadora, e isso traz muita sensação de fracasso. A gente tem a ideia de que, poxa, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo produzir, eu não consigo desenvolver. E quando, na verdade, a gente precisa fazer uma reorganização do tempo, estabelecer prioridades, e a gente vai começar a ver o resultado aí das nossas ações, do nosso trabalho. Tenha um sono reparador, tá? O nosso cérebro, embora algumas pessoas digam assim, o cérebro é uma máquina. Podemos comparar com uma máquina, mas, na verdade, ele precisa de descanso, ele precisa de um momento em que ele vai fazer a higiene dele, tá? Vai se recompor, vai se restabelecer, e esse momento é na hora que a gente está dormindo. Se a gente não tira um sono de qualidade, isso vai impactar diretamente na nossa qualidade de vida, na nossa saúde mental, tá? Nas nossas relações. Então, é importante, né? Geralmente, a tecnologia hoje ela está deixando as pessoas ligadas dia e noite, e a gente precisa repensar essas questões. Então, estipula um horário para você dormir, desliga o celular um pouco antes, né? Desliga todas as tecnologias, deixe em um lugar que você não vai ter acesso fácil e tira um sono aí de qualidade, tá? Aprenda a reconhecer as expressões, ideias e sentimentos com assertividade. Então, assertividade eu acho que é a palavra, né, que a gente tem que estar buscando sempre, né? A assertividade, que é o melhor resultado, é a forma onde a gente alcançou o comportamento, o pensamento, a decisão de forma mais correta, de forma mais que trouxe um custo-benefício melhor para a nossa vida. Faça atividade física regularmente, tá? Uma caminhada, nada, você não gosta de academia, não tem problema, mas faça uma caminhada, use uma bicicleta, nade, qualquer atividade física que possa você estar associando também ao prazer, né? Quando a gente faz atividade física, geralmente a gente tem aí sensações de prazer, e isso é muito legal. E, por fim, reserve um tempo para lazer com a sua família, tá? Então, estreitar laços familiares, né? Trazer para perto as pessoas que a gente gosta, viver momentos aí, criar memórias com pessoas que a gente gosta, isso é essencial para a nossa qualidade em saúde mental. Quem cuida da mente, gente, cuida da vida. Então, se até agora, se até esse momento, você tem vivido a sua vida, tem deixado de lado aí a sua saúde mental, se você não tem cuidado bem da sua saúde mental, reflita sobre isso e mude a partir de hoje. A partir do horário que você assistir esse vídeo, reflita sobre a sua saúde mental, reflita sobre como você está se sentindo, né? Se você está se sentindo bem, se tem alguma questão emocional que está lhe afligindo, e busque ajuda, tá? O intuito principal dessa nossa apresentação é justamente que você busque ajuda se você está precisando. Não tem nada de errado em eu pedir ajuda. Pelo contrário, quando eu peço ajuda, eu posso ser ajudado, e aí eu vou ter mais qualidade de vida, eu posso estar evitando que algo que pode se desenvolver numa doença, que pode estar gerando, né, tá produzindo um sofrimento psíquico, que esse algo seja solucionado, tá? Então isso é essencial. E aí a gente vai colocar um videozinho só para a gente estar ratificando aqui tudo que a gente já falou, tá? Para que vocês memorizem, bem legal, porque realmente é importante que a gente cuide da nossa saúde mental. Quando você sente uma dor de dente, você vai no dentista ou não conta pra ninguém? E se aparece uma mancha esquisita na sua pele, torce pra melhorar ou vai no dermatologista? E é isso que a maioria da população faz quando o assunto é saúde. Procura um especialista no assunto. Até porque ninguém espera que você saiba tratar uma gastrite só com o que você aprendeu nas aulas de biologia do colégio, ou que você vai curar a dor de dente só com a força do pensamento positivo. Mas se procurar por ajuda especializada é tão natural, por que a gente não faz o mesmo com transtornos mentais? Qual é a diferença? Será que o problema é a dificuldade no diagnóstico? E afinal, quem que você deve procurar se precisar de um especialista? Antes de mais nada, é importante lembrar que a saúde mental é um tema complexo, que vai muito além de ter ansiedade, estar triste ou ser bipolar. Alguns dos transtornos mentais mais conhecidos são a depressão, a esquizofrenia, os transtornos de bipolaridade e de ansiedade, o transtorno obsessivo-compulsivo ou TOC, transtornos de personalidade ou os transtornos alimentares, como anorexia e bulimia.
Assim como tendinite, diabetes ou anemia, os transtornos mentais têm grupos de risco, sintomas, diagnósticos e tratamentos. Ou seja, nada muito diferente de outras doenças. A grande dificuldade em abordar esse assunto está provavelmente no fato de que, em vez de se apresentar como uma simples dor de cabeça, o transtorno mental se manifesta como um comportamento, um sentimento ou uma emoção. E por isso pode ser confundido com outros comportamentos normais, como a maneira que adolescentes se comportam durante a famosa aborrecência ou um momento de melancolia passageira após algum evento triste. Pode até mesmo ser confundido com uma característica pessoal, como se a pessoa fosse fraca ou tivesse falta de vontade de mudar. Um dos exemplos mais comuns de transtornos mentais é a depressão. Segundo o psiquiatra Luiz Fernando Pedroso, a depressão é um estado de tristeza, desânimo, desesperança, perda da autoconfiança e da autoestima, sensações de inferioridade e incapacidade. Ele afirma que todas as pessoas saudáveis podem ter todos esses sentimentos, já que eles fazem parte do nosso dia a dia. Quando recebemos uma boa notícia, ficamos alegres. Quando nos sentimos ameaçados, ficamos ansiosos ou apreensivos e assim por diante. Essa reação dos sentimentos no nosso dia a dia é um estado normal. A diferença é que na depressão esses sentimentos se tornam insuportáveis ou incontroláveis e duram por muito mais tempo, o que faz com que eles adquiram características patológicas. Isso sem falar que não existe um exame ou uma medida específica que indique que você tem um transtorno mental. Além disso, não existem causas 100% definidas. Uma pessoa que desenvolve esquizofrenia, por exemplo, ela é fruto da interação entre uma predisposição genética, características de personalidade e experiências de vida ou interações com o ambiente. Ou seja, biologicamente falando, diagnosticar um transtorno mental não é nada simples, já que a causa é multifatorial. Segundo o psicólogo André Doria, a saúde mental é talvez a área da saúde mais invisível, e por isso é um grande desafio da visibilidade para esse tema. Agora, se ninguém tem vergonha de ter pressão alta, por que as pessoas têm vergonha de ter algum tipo de transtorno mental, ora bolas? Muitas vezes, o desconhecimento gera um preconceito contra quem apresenta sintomas de transtornos mentais. É realmente muito mais fácil achar que o filho da vizinha tá só fazendo birra ou que aquela sua amiga é louca. Mas adivinha, o pensamento de que doença mental é bobagem pode agravar o quadro de quem tem esse transtorno. Essa pessoa pode inclusive ser você mesmo. Agora, você pode estar se perguntando, tá, mas se é tão difícil de diagnosticar e se é preciso buscar ajuda médica, o que eu tenho a ver com isso? Para começar, é muito importante mesmo, que o assunto saúde mental esteja cada vez mais presente nas suas conversas. Se você fala sobre o corpo do verão na academia, por que não falar sobre a mania, a tristeza ou a loucura que alguém próximo de você pode estar demonstrando? É bem possível que esses comportamentos sejam, na verdade, um indicativo de algo mais sério, que demande a atenção de especialistas. Por exemplo, segundo o psiquiatra Victor Pablo, existe uma crença popular de que falar sobre assuntos como suicídio pode induzir as pessoas a cometerem esse ato. Mas na prática, o que acontece é o oposto. Quanto mais as pessoas falam a respeito, mais as pessoas se dão conta de que podem pedir ajuda e menos ele acontece. No fim das contas, uma vida saudável inclui corpo e mente saudáveis. Além disso, é fundamental que cada vez mais pessoas entendam que dar atenção para a saúde mental não é bobagem. A compreensão e o apoio ao se tratar de doenças mentais são essenciais. Inclusive, tomar antidepressivos ou remédios estimulantes pode ser tão necessário para a sua saúde como tomar anti-inflamatórios ou antibióticos, quando recomendados por um especialista, é claro. E é por isso que, assim como existem nutricionistas, oncologistas ou ginecologistas, existem psicólogos e psiquiatras. Os profissionais da área serão sempre a melhor solução para ajudar a reconhecer e, se for o caso, tratar qualquer tipo de transtorno mental. E aí, Legião, gostaram do vídeo? Costumam falar sobre saúde mental com seus amigos, com suas famílias? Já pararam para pensar por que ninguém se sente à vontade para falar sobre isso? Vocês mesmos já procuraram especialistas no assunto? E como é que foi a experiência? Conta pra gente nos comentários, a gente quer muito saber e falar sobre isso. Um forte abraço e até a próxima! E é isso, gente. Tá? Foi um prazer conversar com vocês sobre esse tema. Né? Nós desejamos realmente que faça a diferença na vida de vocês e que, se vocês ainda não atentaram para a questão da saúde mental e a importância, a relevância que esse tema tem na nossa vida, que a partir de hoje vocês façam. Até breve, tchau, tchau.